Atlas, ou primeira vértebra cervical, C1. Temos o arco anterior, que vai ser essa partezinha menor, arco anterior, e no arco anterior nós temos o tubérculo anterior, que vai ser essa pontinha. Temos o arco posterior, que é a partezinha, que é a parte maior, e no arco posterior nós temos também o tubérculo posterior, que é a pontinha da parte maior. Nós temos aqui o processo transverso com seus forames transversos. Temos o forame vertebral, que é por onde vai passar a medula espinhal, forame vertebral. E pelos processos transversos vão passar os nervos, as veias e as artérias da coluna vertebral. Temos a face articular superior. A face articular superior da Atlas, ela vai se articular com os côndilos occipitais do crânio. É essa partezinha mais funda, a face superior, face articular superior. E temos a face articular inferior, que vai se articular com a próxima vértebra cervical, que no caso vai ser a áxis. A diferença principal aí temos também os processos articulares superiores e inferiores. A diferença principal entre processo e face é que o processo vai ser a ponta. E a face vai ser essa partezinha lisa que realmente se articula com a outra estrutura. Então nós temos face articular superior da Atlas, com o processo articular superior da Atlas. Temos a face articular inferior da Atlas, com o processo articular inferior da Atlas. Temos a fóvea do dente do áxis, que é essa partezinha aqui. Essa parte. É exatamente a parte que vai se articular com o dente da áxis, que é a próxima vértebra cervical, a C2. Elas vão se articular dessa forma. Então, o nome dessa parte aqui é a fóvea do dente do áxis. Duas características importantes da Atlas é que ela não possui nem corpo vertebral, que é o corpo vertebral. É essa parte aqui. Vou pegar outro tipo de vértebra aqui. Essa daqui possui corpo vertebral. A Atlas não possui corpo vertebral. E ela também não possui processo espinhoso, que é o processo espinhoso. Vou pegar aqui a áxis. Essa partezinha aqui. Ela não possui nem processo espinhoso, nem corpo vertebral. A Atlas possui. Aqui nós temos a segunda vértebra cervical, que é a áxis. A áxis ela tem uma estrutura bem particular dela, que torna bem fácil a sua identificação, que é o dente da áxis. Esse dente ele vai fazer uma articulação através da fóvea do dente da áxis. Ele vai fazer uma articulação com a Atlas, que é a cervical 1. Além do dente, nós também temos a face articular superior da áxis, que é onde ela vai fazer a articulação com a primeira vértebra cervical, Atlas. Juntamente à face articular superior, nós temos o processo articular superior. Temos também as faces articulares
inferiores, esta e esta, que é onde a axis vai se articular, vai fazer articulação com a próxima cervical, que é a C3. Então, face articular inferior da axis, juntamente com o processo articular inferior da axis. Aqui nós temos a vértebra cervical típica. Por que cervical típica? Porque nós temos 7 vértebras cervicais e 3 delas são diferenciadas. A primeira, que é a atlas, a segunda, que é a axis, e a última vértebra, que é a C7, que ela também vai ter algumas particularidades. Então, essa aqui é uma vértebra cervical típica. C3 a C6 vão ter essa mesma estrutura. Temos aqui o corpo vertebral, tubérculo anterior, e tubérculo posterior, vai ser nas costas do tubérculo anterior. Temos os processos transversos, com seus forames transversos. Aqui é o pedículo do arco vertebral, Temos a face articular superior, face articular superior. As faces articulares superiores geralmente vão ser as mais fundinhas. Face articular superior e a face articular inferior. Processo articular superior, que é a ponta da face articular superior, e o processo articular inferior, que é a ponta também da face articular inferior. Nós temos também o forame vertebral, que é por onde vai passar a nossa medula espinhal. Temos a lâmina do arco vertebral, aqui o arco vertebral, toda essa parte, e aqui a sua lâmina, a lâmina do arco vertebral. Temos o processo espinhoso, que em todas as cervicais típicas ele vai ser bifurcado. Ele se divide em 2, com exceção da C7. A C7 não vai ter o seu processo espinhoso bifurcado. Essa é uma cervical típica. Isso aqui é uma vértebra torácica. Nós temos 12 vértebras torácicas. E uma particularidade das vértebras torácicas é que elas têm as fóveas costais, que são os locais onde as vértebras se articulam com as nossas costelas. Nós podemos ver aqui nesse esqueleto como se faz essa articulação. Aqui, comparando aqui, ó. Essa aqui seriam as fóveas costais superiores, fazem a articulação, e as fóveas costais inferiores, que vai ser essa entradinha aqui, onde ela vai articular com a costela de baixo
e aqui ela vai articular com a costela de cima. Pausa. Além da fóvea costal superior e inferior da vértebra torácica, nós temos também a fóvea costal do processo transverso. Está aqui o processo transverso. Está aqui, é como se fosse uma impressãozinha, assim, uma impressão. É o que chamamos de fóvea costal do processo transverso. Nós podemos ver que a vértebra torácica, ela parece um pouquinho com a girafinha. Uma girafinha. Então, fazendo analogia das estruturas com as características da girafa, nós podemos dizer que seu processo transverso seria as orelhinhas, aliás, um chifre, e as orelhinhas seriam a nossa fóvea costal, a fóvea costal superior de uma vértebra torácica. Nós temos aqui o pedículo do arco vertebral. Temos os processos transversos. Os processos transversos da torácica não tem forames transversos. E temos aqui o processo espinhoso. O processo espinhoso é o que seria a boca da girafinha. Bem próximo às fóveas costais, nós temos também os processos articulares e as faces articulares. Aqui nós temos processo articular superior, processo articular superior, o que seriam as orelhinhas, e a face articular superior. Nós temos processo articular inferior e face articular inferior, que é o que seria as costas da bochechinha da girafa. Essa parte aqui vai se articular com a costela. Aliás, vai se articular com a próxima torácica. Lembrando bem a diferença das fóveas costais para as faces articulares. As fóveas costais, elas se articulam com as costelas e as faces articulares vão se articular com as outras vértebras. Se nós temos uma vértebra lombar. A vértebra lombar a gente pode comparar ela com um rinoceronte. O corpo das vértebras lombares é bem desenvolvido. Elas têm seu corpo bem desenvolvido e o seu processo espinhoso é largo e espesso. Processo espinhoso. Aqui nós temos, vamos lá, passo a passo cada estrutura dela. Aqui nós temos o corpo vertebral, Aqui nós temos o pedículo da vértebra lombar, pedículo da lombar, pedículo do arco vertebral da vértebra lombar, na verdade. Temos aqui o forame vertebral, Temos o processo costal, que é o que, na verdade, seria o processo transverso. É importante lembrar que as lombares elas não fazem mais articulação com as costelas. Aqui nós temos 5 vértebras lombares.
1, 2, 3, 4, 5. Elas não fazem mais articulação com as nossas costelas. Temos aqui os processos mamilares. Seriam as orelhinhas do nosso rinoceronte. Temos a face articular superior e o processo articular superior, que seriam as partes mais externas da orelhinha do nosso rinoceronte. O processo articular inferior e a face articular inferior é onde seria talvez a boca do nosso rinoceronte. Essa estrutura aqui. Nós temos aqui a lâmina do arco vertebral da lombar, e o processo espinhoso da lombar. Processo espinhoso, que é aquele bem largo e espesso que a gente falou. Aqui nós temos um sacro. O sacro é um osso grande, que ele vai ficar localizado na base da nossa coluna e na parte superior e posterior da nossa cavidade pélvica. Nas laterais ele vai se articular com os ossos do nosso quadril. Dessa forma, que o sacro ele se articula com a nossa última vértebra lombar. Nas laterais ele se articula com os nossos ossos do quadril. E ele fica na parte superior da nossa cavidade pélvica. Em sua estrutura nós temos a base que vai ser toda essa parte de cima, Nós temos a face articular lombo-sacral, que é essa parte aqui, essa face aqui que vai articular a nossa última vértebra lombar com o sacro. Nós temos aqui o promontório, que é uma protuberânciazinha que vai ficar aqui na base, no meio da base. Promontório. Nós temos o processo articular superior, que vai ser essa partezinha aqui, processo articular superior. Só corrigindo, na verdade essa parte aqui não é a face articular lombo-sacral. Essa aqui é a superfície articular lombo-sacral, apenas. Superfície articular lombo-sacral. A face articular lombo-sacral vai ser aqui, perto de onde eu acabei de falar que é o processo articular lombo-sacral. Processo articular superior, na verdade. Aqui vai ser a face, ó. Pode ver que tem realmente as características do que seria uma face. É assim, lisinho. Exatamente aqui que o sacro se articula com a última lombar.
Temos também o que nós chamamos de asa do sacro. A asa do sacro, que vai ser essa partezinha aqui. Asa do sacro. Temos os forames sacrais interiores, que são esses buraquinhos. Forames sacrais interiores. Temos as linhas transversais, ou cristas transversas, que são essas linhas aqui, que vão fazer uma ligação de um forame ao outro. Linhas transversais. E temos o ápice do sacro. O ápice, que é essa partezinha aqui de baixo. Isso tudo na vista anterior. Vista anterior. Na vista posterior, vamos virar aqui, vista posterior, nós temos as faces, que eu já tinha falado, faces dos processos articulares superiores, faces dos processos articulares superiores. Temos a superfície auricular, aliás, aqui, superfície auricular, que é toda essa parte aqui. Temos a tuberosidade sacral, Temos a crista sacral lateral, que talvez não dê muito bem para ver no vídeo, mas é como se fosse uma crista mesmo, uma linhazinha. O Liane não ri. Crista sacral mediana. Vamos lá, de novo. Crista sacral lateral, crista sacral mediana e crista sacral medial ou intermédia. Repetindo, a lateral, a mediana, que é a que vai ficar exatamente no meio, e a intermédia ou medial, que é a que vai ficar entre a lateral e a mediana. Temos o hiato sacral, vai ser essa partezinha aqui, o hiato sacral. Temos o corno sacral, só lembrar que são dois chifrezinhos, corno sacral. Temos os forames sacrais posteriores ou dorsais, são os buraquinhos. Esse é o sacro. E abaixo do sacro nós temos o cóccix, que é essa estrutura aqui, que vai finalizar a nossa coluna vertebral.